Oi, pessoal, como vocês estão? Bem, vamos lá continuar falando um pouco mais dos dragões. A minha história com os dragões, então, continua a cada dia, a minha convivência com eles é grande e os cursos vão fluindo em relação à magia. Mas agora eu vou começar uma jornada com vocês de contar um pouquinho do que eu sei sobre os dragões aqui no planeta. Existem muitas histórias, muitas versões e pelo, pelo que eu entendo, tudo está correto. Porque cada pessoa vai receber de uma forma esses conhecimentos, vai receber de uma forma todas essas sabedorias e vão passar. E eu então vou pedir licença a vocês para contar o que eu sei, a forma que eu recebi. Então não necessariamente pode ser igual aos outros, mas para mim vibra muito forte no meu coração. Então vamos lá. Para mim, hoje, a história que chega dos dragões é sempre através do amor. Então hoje os dragões estão no planeta e estão no planeta desde a sua formação. Os dragões vieram para o planeta trazendo as forças elementais para poder construir esse planeta. Então, antes mesmo do homem chegar aqui, os dragões já estavam chegando aqui. Muitas pessoas confundem os dragões com alguns seres que vieram de alguns outros planetas, mas os dragões eles vieram a comando da fonte para fazer esse paraíso que era a grande experiência do Ad Kadmon aqui, né? O homem perfeito. Então era realmente um plano original essa construção desse paraíso e muitos seres do universo acompanhavam isso. E os dragões então trazem o fogo primordial para cá e aí os outros elementos também para a construção desse planeta. E assim foi. E aí vieram as mães pleiadianas, trazendo, eles que doaram uma parte do nosso DNA para podermos estar aqui. Então muitos outros seres também estavam aqui nesse momento. E assim começou tudo. Começou a nossa jornada aqui. E aqui se manteve em paraíso muitos e muitos e muitos eons. Era tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Até que aconteceram algumas coisas que eu não vou entrar, porque a história é com os dragões, então não vou entrar no mérito, mas que começou uma queda de consciência, uma disputa realmente entre os seres aqui. Então tinha nesse momento que já tinha passado muita coisa, e a Atlântida e a Lemúria, antes mesmo já existia o paraíso na África como grande continente de Mu, e tudo, os dragões e outros seres mágicos estavam aqui, vivendo tudo magicamente, perfeitamente. E aí começou essa queda de braço, literalmente, entre grandes continentes e que acabou em uma guerra termonuclear. Bem, então assim, não é esse o mérito e não é esse o assunto que é a minha jornada aqui, é falar da história dos dragões. Mas muitos começaram a fazer a retirada, né? Ir embora, muitos seres retornaram às suas orbes, muitos seres estavam vivendo em dimensões bem elevadas, subiram ainda mais.
E foi muito interessante porque quando os dragões viram todo o estrago que o próprio homem fez, e ninguém podia interferir porque nós temos o livre-arbítrio, e essa era a grande experiência da fonte aqui no planeta, né? As pessoas às vezes perguntam por que a Terra foi criada, e um dia eu fiz essa pergunta e a resposta que veio foi exatamente isso: para saber o que era o livre-arbítrio, como as pessoas, como os seres iam viver com o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não existe para outras espécies, só para nós, como terráqueos mesmo. E então, nesse momento, os dragões fizeram uma escolha. Eles passaram para uma dimensão elevada, porque eu aqui estava vivendo um processo muito denso, e ficaram muito próximos de nós para nos ajudar. Então, eles apareciam e desapareciam, apareciam e desapareciam, por isso que tantas lendas e tantos tipos, né? Os dragões têm muitos tipos. Então, o homem foi criando isso, criando as lendas, as histórias, porque os dragões vinham e iam, porque eles faziam essa passagem para essas dimensões mais elevadas, mas eles continuavam por perto, como alguns outros seres também. Por exemplo, a nossa amada Kuan-Yin, ela é um ser que transita, né, essas dimensões, e ela tem uma força de dragão muito grande. E sempre ela é vista, né, em cima de um grande dragão oriental. Então, quando isso começou a acontecer, essa queda de consciência ficou cada vez mais densa. A violência nesse planeta ficou cada vez pior. A disputa de poder, onde valia qualquer coisa. E isso começou uma caça por todos os seres mágicos, por tudo que poderia ter poder. E hoje a gente olha para trás, né, e acha tudo isso uma lenda. É muito incrível. Quando a gente trabalha com os registros akáshicos, nós podemos perceber tantas outras histórias e que não são lendas, né? E que realmente aconteceram, e que hoje a gente só conhece por filmes, e muitas pessoas, ou melhor, a grande maioria, acha que é completamente ilusão. Bem, mas então chegou o momento aonde a violência era tão grande, que os dragões não poderiam mais se manter aqui, correndo o risco de realmente a espécie se findar e a magia se findar. E era a grande missão, era sustentar tudo isso. Então começaram a fazer alguns projetos, né? Algumas coisas que a gente não pode contar, mas foram feitos muitos projetos mágicos, e quem conhece sabe disso. E para sustentar essa magia. E aí abriu-se um portal e eles passaram realmente para outra dimensão, aí sem estar com essa ida e volta. Uma dimensão realmente a hora que eles não conseguiam mais passar para cá. Quem tinha contato com eles eram seres, e normalmente por sonhos ou por meditações, que conseguiam acessar essas dimensões mais elevadas. Mas, e aí se perdeu tudo. Então, se perdeu no sentido de cair na ilusão, né? E quando nós, como planetas, começamos a ter uma evolução maior, chegou a hora deles voltarem, né? E foi muito, muito lindo todo esse processo. Pelo menos eu conto a minha parte. Muitos outros seres começaram a perceber os dragões e conectar-se. Muitos veem, mas não conseguem se comunicar com eles, porque os dragões, eles estão observando.
Eles querem saber se aquela pessoa é confiável, porque é muito complicado. Eles já confiaram uma vez e quase se perdeu tudo. Então, eu vejo que por mim, por exemplo, eu contei a minha história anos e anos trabalhando com os dragões, mas eles estavam lá e eu, sabe, não tinha comunicação nenhuma. Até que essa comunicação aconteceu. Mas eu precisei transformar muita coisa dentro de mim para poder estar trabalhando com eles, né? Sustentar a energia, abrir o portal. Então foi muito lindo todo esse processo. E eu percebo que existem outras coisas que eu posso trazer a público sem ser através das iniciações. Porque dentro do curso há muitas iniciações e a gente vai abrindo e contando e eles vão trazendo, mas outras coisas eu realmente não tenho autorização de falar e trazer sem estar dentro de uma egrégora me guiando ali dentro de um curso. Então, eu hoje trouxe isso para vocês, falar um pouquinho dessa queda, falar um pouquinho de tudo que as pessoas acham que era ilusão, né? E é muito legal, porque quando você começa, eu vejo muita, mas muita gente mandando mensagem para mim, tanto pelo YouTube, quanto por outras vias, dizendo assim que foi só começar a ouvir falar dos dragões, quando eu faço minhas lives, que elas começaram a ver dragões. E é exatamente isso, né? Quando você coloca foco em alguma coisa, você abre sintonia com aquilo. Então, eu vou começar gradativamente, eu pedi autorização para começar a fazer alguns trabalhos aqui também, né? Mas aí vai ser ao vivo mesmo, não só como uma gravação. Mas eu acho que vai ser bem legal. Vai ser uns horários bem diferentes dos horários que eu trabalho com as lives de manhã. Então eu convido vocês para ficar ligado nisso, porque a gente vai estar fazendo e trazendo mais isso, né? Esses dragões que eu trabalho, porque existem muitos dragões, né, gente? Muitos. Esses dragões que se apresentaram para mim e que são meus irmãos mesmo, eles vêm da 13ª dimensão. Também tem alguns que são dragões lemurianos e alguns sirianos também. E estão chegando, eu estou achando muito interessante, porque vão chegando outros, e vão chegando. E eu estou aqui para isso, né? Eu sei que uma das coisas que eu vim trazer é fazer com que essa magia aconteça de novo. E a magia dos dragões é falar para você que você tem um grande sol, você tem esse fogo sagrado dentro do seu coração espiritual e que você faz parte de tudo isso, né? Então esse novo humano da nova terra é um grande homem dragão também, aquele que, como a fênix, né, que sai das cinzas, né, de uma inconsciência e renasce para uma consciência. Então a gente está vivendo isso, cada um de nós está vivendo a sua fênix. E como seria escolhermos que as salamandras que sustentam o fogo não nos queimem, né? Como seria nós trabalharmos com os elementos, os elementais, com leveza e alegria e transformar essa terra cada dia mais. Então eu convido vocês para essa jornada. E logo, logo a gente está junto de novo. Beijo grande, pessoal. Namastê. Oi, pessoal. Como vocês estão? Bem, vamos lá continuar falando um pouco mais dos dragões. A minha história com os dragões, então, continua a cada dia. A minha convivência com eles é grande e os cursos vão fluindo em relação à magia. Mas agora eu vou começar uma jornada com vocês de contar um pouquinho do que eu sei sobre os dragões aqui no planeta. Existem muitas histórias, muitas versões e pelo que eu entendo, tudo está correto.
porque cada pessoa vai receber de uma forma esses conhecimentos, vai receber de uma forma todas essas sabedorias e vão passar. E eu então vou pedir licença a vocês para contar que eu sei a forma que eu recebi. Então não necessariamente pode ser igual aos outros, mas para mim vibra muito forte no meu coração.